Salve, meus queridos amigos! Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E hoje nós daremos prosseguimento ao nosso estudo de óptica, falando de espelhos planos. Então, espero que vocês gostem da aula de hoje e vamos lá! E agora nós vamos falar dos espelhos planos. Quem são os espelhos planos? Espelhos planos são superfícies perfeitamente polidas que refletem a luz de maneira regular. Se nós lembrarmos na nossa aula de introdução à óptica, nós falamos que a reflexão regular ela ocorre quando os raios de luz chegam de maneira paralela em uma superfície e são devolvidos também de maneira paralela, ou seja, eles chegam na mesma direção e sentido e saem na mesma direção e sentido. Então isso é reflexão regular. Então os espelhos planos eles refletem a luz de maneira regular e isso possibilita que a gente veja os reflexos de alguns objetos, né? Bem, e como é que a gente representa no espelho plano? Então aqui eu tenho a representação de um espelho plano, né? Eu tenho essas, eu chamo de cerdas de parece uma escova de dente, né? Então essas cerdas da escova de dente, ela serve para me dizer que esse lado aqui é o lado não refletor. É o lado onde eu não tenho imagem. Se eu botar o objeto aqui, ele não vai me formar imagem. É o lado opaco do espelho. Agora, o lado oposto é o lado refletor. É o lado espelhado. Então, se eu tenho um objeto diante desse lado espelhado, ele formará a imagem. Então, o espelho plano ele é representado por um segmento de reta. E essas cerdinhas aqui, para quê? Para que servem essas cerdas da escova de dente? Para dizer que esse lado aqui é o lado não refletor. A parte que eu obtenho a imagem é o lado oposto, é esse lado aqui. Tranquilo? Vamos ver agora algumas características das imagens formadas nos espelhos planos. Quando a gente está diante de um espelho plano e a gente levanta a mão esquerda, a nossa imagem ela levanta a sua mão direita. Se a gente está diante desse mesmo espelho e mexe a perna esquerda, a nossa imagem ela mexe a perna direita, né? Então, quando nós estamos diante de um espelho plano, acontece uma simetria, né? A nossa imagem ela é simétrica e esse tipo de imagem ela é chamada de enantiomorfa. Uma imagem enantiomorfa. Isso significa que as dimensões e a simetria entre objeto e imagem elas são mantidas. Isso significa dizer que a altura do objeto é igual à altura da imagem. A distância que o objeto encontra-se do espelho, ela é igual à distância da imagem até o mesmo espelho. E aí vem a parte da simetria, né? O lado direito do nosso corpo corresponde ao esquerdo da nossa imagem e vice-versa, ok? Então, numa imagem formada em um espelho plano, nós temos por características que as dimensões do objeto, sua altura, a sua distância, elas são mantidas em relação à imagem, né? Então aqui, para a gente ver, eu tenho um objeto, que é a minha letra R, ele tem 5 centímetros de altura. A imagem formada por esse espelho aqui, ela também tem 5 centímetros de altura. O meu objeto, ele encontra-se a 3 centímetros do espelho. A minha imagem formada também se encontrará a 3 centímetros do espelho. Ou seja, as dimensões do objeto são mantidas na imagem. Essa é uma característica do espelho plano. Tranquilo? Agora vamos às leis da reflexão. São duas leis, né? A primeira lei da reflexão, ela diz o seguinte, que o raio incidente é o raio de luz que chega no espelho. Aqui está o meu espelho na horizontal. Raio incidente é o raio que chega no espelho. O raio refletido é o raio que é devolvido pelo espelho, ou seja, é o raio que sai do espelho. E a reta normal, quem é a reta normal? É uma reta imaginária
perpendicular ao espelho, ou seja, ela sempre forma 90 graus de espelho e serve para separar o raio que chega, o raio incidente, do raio que sai, raio refletido. Então, a primeira lei diz que esses três caras, raio incidente, normal e raio refletido, estão no mesmo plano, ou seja, no plano da tela aqui. Essa é a minha primeira lei. A segunda lei da reflexão, ela trata dos ângulos de chegada e saída dos raios de luz. Esses ângulos, chamados de ângulo de incidência e ângulo de reflexão, eles são sempre medidos em relação à reta normal e nunca em relação ao espelho. Então, a segunda lei diz o seguinte, que o ângulo de incidência ele será sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, vamos lá. Quem é o ângulo de incidência? É o ângulo formado pela direção do raio incidente com a reta normal. Então, esse é meu ângulo de incidência. E meu ângulo de reflexão é o ângulo formado pela direção do raio refletido com a minha reta normal. Esse é meu ângulo de reflexão. Então, ângulo de incidência sempre igual ao ângulo de reflexão. Ok? Tranquilo? E lembrando, esses ângulos sempre medidos em relação à reta normal e nunca em relação ao espelho. Ok? Como determinarmos as imagens formadas em espelhos planos? Primeiramente, nós temos que compreender os tipos de objetos que temos. Nós temos dois tipos de objeto. Um objeto pontual. O objeto pontual é aquele cujas dimensões elas são desprezíveis quando comparadas à distância, por exemplo, do objeto até o espelho. E objeto extenso, que são aqueles objetos cujas dimensões são consideráveis, não dá para desprezar quando comparado à distância dele até o espelho. Então, nossa primeira situação, vamos analisar um objeto pontual e a imagem formada desse objeto. Então, de maneira clássica, a imagem ela é formada utilizando a segunda lei da reflexão para formação dessa imagem. O que diz a segunda lei? Então, a gente pega como referência um ponto qualquer do meu objeto e incide um raio de luz refletindo no espelho. Então, aqui eu tenho raio incidente no espelho. Pela segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, ele vai sair simetricamente, né? Então, ele é refletido de tal maneira que o ângulo dele em relação ao normal forme um ângulo igual, né? Ângulo de saída é igual ao ângulo de entrada, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, eu pego um segundo ângulo, um segundo raio de luz e incido na superfície do espelho. E esse cara, ele será refletido com um ângulo igual ao ângulo de chegada, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E aí, o que vai me interessar são os raios refletidos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os raios refletidos, de acordo com a segunda lei da reflexão, e vou prolongar esses caras para a parte não refletora do espelho, para a parte de trás. Então, esse prolongamento aqui, eles irão se cruzar dos dois raios refletidos. E o ponto de interseção desses cruzamentos, dos prolongamentos dos raios refletidos, eles me darão a posição da imagem desse objeto. Ok? Então, dessa maneira, eu consigo traçar a imagem desse objeto P aqui. Mas de maneira mais direta e objetiva, mais fácil para a gente traçar a imagem de um objeto pontual, basta eu pegar o seguinte. Eu tenho meu objeto pontual e quero determinar a imagem dele. Uma coisa que tem que ficar bem clara. A imagem ela será formada na parte não refletora do espelho, ou seja, na parte de trás do espelho. Então, eu tenho aqui o meu objeto P diante do espelho. Então, como é que eu vou determinar a imagem? Eu traço uma reta perpendicular ao espelho, ou seja, formando 90 graus com ele. Então, meço essa distância aqui. O que vai acontecer? Como o objeto e a imagem, as dimensões elas são mantidas, ou seja, a distância do objeto tem que ser igual à distância da imagem desse mesmo objeto até o espelho, então eu traço uma outra reta horizontal na mesma direção da outra, na mesma distância.
Então, no final desse segmento de reta, eu terei a minha imagem formada. Então, eu só preciso de uma reta para traçar a imagem desse meu objeto. Ok. Valeu? E como determinar a imagem de objetos extensos? É bem mais simples, é simples. Vamos lá. Eu tenho aqui uma pessoa olhando para o espelho e ela vê a imagem de um objeto que está do mesmo lado dela, né, em relação ao espelho. E ela vê a imagem do objeto aqui formado. Então, como é que a gente vai determinar a imagem de um objeto extenso aqui, né? Eu tenho o recipiente e a pessoa vê, olhando para o espelho, ela vê a imagem desse objeto aqui, nessa posição. Né? Então, aqui nós temos dois exemplos para a gente aprender a determinar a imagem de objetos extensos. É bem tranquilo. Essa seta aqui é mais fácil. Então, aqui eu só tenho dois referenciais para eu traçar a imagem dessa seta. Eu tenho aqui o meu espelho plano e o meu objeto, que é essa seta. Então, eu vou adotar referenciais para eu traçar a imagem desse cara. Quais serão os referenciais? A ponta da flecha e a base da flecha. Lembrando que o objeto e imagem, eles mantêm as suas dimensões, né? Então, a distância do objeto até a imagem, até o espelho, ela será igual à distância da imagem até o mesmo espelho. Então, eu traço aqui um segmento de reta até o espelho, da extremidade da flecha até o espelho, e essa distância da ponta da flecha até o espelho, ela terá que ser igual à distância da ponta da flecha da minha imagem até o mesmo espelho. Então, dessa maneira, eu determino a imagem da ponta da flecha. E aí eu vou para a base dela. Faço a mesma coisa. Eu traço um segmento de reta perpendicular ao espelho, da base da minha flecha até o espelho. Essa distância aqui, eu vou repetir ela na parte de trás do espelho. Na mesma direção, né? E alinhada, né, com essa aqui. E aí eu determino a ponta da base da minha flecha. E aí, dessa maneira, unindo os traços, eu determino a imagem da minha flecha. Então, aqui está o meu objeto. E dessa maneira, eu determino a imagem desse objeto. Aqui, ó, eu tenho o meu objeto é a letra B. E para traçar a imagem, ele pegou 4 pontos de referência, né? Esse ponto, que ele chamou de B, a barriguinha, que ele chamou do ponto C, e ponto D e ponto A. As imagens desse ponto, elas devem estar à mesma distância do espelho. Então, o ponto D, por exemplo, se ele está a 4 centímetros, a imagem do ponto D, que ele chamou de D', também tem que estar a 4 centímetros. O ponto C, se ela está também a 4 centímetros, a sua imagem, que ele chamou de C', também está a 4 centímetros. O ponto B, se ele está a 6 centímetros do espelho, a imagem dele, B', também tem que estar a 6 centímetros do espelho. Então, dessa maneira, eu consigo traçar a minha imagem de objetos extensos. Agora, repara uma coisa, que a minha letra B, que é o meu objeto, escrito de maneira normal, a minha imagem ela está escrita de maneira invertida. Isso é muito comum de nós percebermos em viaturas de polícia, carro de polícia, ambulâncias, bombeiro. Na frente do carro, dessas viaturas, a palavra polícia, bombeiro, ambulância, elas estão escritas de maneira invertida. Para quê? Para que a gente, olhando pelo espelho retrovisor, veja o reflexo dessas palavras escritas corretamente. Então, por esse motivo que a gente vê escrito de maneira invertida as palavras polícia, bombeiro e ambulância nas viaturas. Por quê? Elas foram escritas dessa maneira para que fossem lidas através da reflexão de um espelho. Ok? Tranquilo? Campo visual. Bem,
essa bela criança aí olhando no espelho, ela consegue te ver. E ela consegue te ver porque se ela não está olhando diretamente para você, ela consegue lhe ver porque a luz que você reflete incidem sobre espelhos, essa luz ela é refletida para os olhos dessa criança, fazendo com que você fique dentro do campo visual dela. E como é que a gente determina o campo visual de um espelho? Então, vamos determinar o campo máximo, né? O campo máximo de visão de um espelho. Então, imagina aqui que eu tenho um espelho e você está olhando para o espelho dessa posição. Repara que você não está na perpendicular que contém o espelho. Você está fora do espelho. Então, objetos posicionados aonde você conseguiria ver a imagem. Então, para eu traçar a imagem, bastaria eu prolongar o meu objeto, o meu espelho, perdão. Então, aqui, essa linha horizontal é o prolongamento do espelho. E aí, traçar a imagem dos olhos do observador. Então, lembrando que as dimensões são mantidas no espelho, então eu traço aqui uma perpendicular que está a uma distância D. Então, a distância do objeto até o espelho será igual à distância da imagem desse objeto até o espelho. Então, a imagem dos olhos do observador também estará a uma distância B na mesma vertical, ok? E aí, bastaria eu traçar uma reta que fosse tangente às extremidades do espelho, perdão. Então, traçando uma linha tangente ao espelho, a essa extremidade, e outra linha tangente a outra extremidade do espelho, seria como se a pessoa estivesse observando os objetos dessa posição aqui. Então, tudo que estiver dentro dos raios refletidos, dentro da região contida pelos raios refletidos, que é essa linha pintada aqui, é o campo visual. Então, essa pessoa aqui, ela conseguirá ver a imagem de objetos colocados dentro dessa região aqui. Objetos que estiverem fora dessa região, essa pessoa não conseguirá, olhando para o espelho, ver a imagem formada desses objetos. Então aqui eu tenho uma representação exatamente disso que eu falei. Aqui está os olhos do observador e aqui a imagem dos olhos do observador. Esse cara aqui representa o meu espelho. Então, lembrando que eu prolonguei o espelho e tracei uma vertical de tal maneira que os olhos do observador estarão a uma mesma distância da imagem desses olhos, né? E aí, eu traçando uma tangente nas extremidades do espelho, eu traço o campo visual. O campo visual é exatamente a linha delimitada por essas retas tangentes ao espelho. Então, tudo que estiver aqui dentro estará dentro do campo visual dos olhos do observador. Então, ele olhando para o espelho, tudo que estiver aqui dentro, ele conseguirá ver a imagem refletida nesse espelho aqui. Então, olhando para o espelho, esse observador ele conseguirá ver as imagens dos objetos 3, 4, que estão dentro do campo visual dele. Porém, os objetos 1, 2 e 5 estão fora do campo visual dele. Então, se ele olhar, ele consegue ver o objeto, mas ele não conseguirá ver a imagem refletida desses objetos, que é o que nos interessa nesse momento. Então, eu só conseguirei ver a imagem refletida dos objetos 3 e 4, porque eles estão dentro do campo visual do nosso observador. Translação de espelho plano. A translação de um espelho plano ela vai ocorrer quando o espelho ele for deslocado de sua posição. Então, aqui na nossa figura, né, nós temos aqui um objeto. Esse objeto ele vai permanecer imóvel, né? E eu tenho aqui um espelho. O meu objeto ele encontra-se a uma distância 2x desse espelho. Como nós já vimos,
o que acontece com o objeto acontece com a sua imagem. Então, se o meu objeto encontra-se a uma distância 2x do espelho, a imagem desse objeto, ela também se encontrará a uma distância 2x desse mesmo espelho. Tranquilo? Bem, então nós vamos pegar esse espelho e deslocar ele para a direita de x, fazendo com que o meu objeto fixo, que não se moveu, fique agora a uma distância 3x do espelho. Então, houve um afastamento entre o objeto e o espelho. O que vai acontecer é que a imagem também se afastará desse mesmo espelho. Então, a minha imagem ela também passará a estar a uma distância de 3x. Aí eu venho dessa posição inicial para a posição final do espelho. Qual foi o deslocamento do espelho? O espelho ele se deslocou daqui para cá, então houve um deslocamento de x. E a minha imagem? Qual foi o deslocamento da posição da imagem? Inicialmente, a minha imagem estava nessa posição e ela passou a estar nessa posição, né? Fazendo com que ela avançasse 2x. Então, houve um deslocamento de 2x da minha imagem. Então, com isso, a gente conclui que o deslocamento da imagem ele é igual ao dobro do deslocamento do espelho. Então, se eu movo o espelho em 10 centímetros, a minha imagem irá sofrer um deslocamento de posição de 20 centímetros. Tá? Então, é exatamente o que está mostrando aqui, né? Então, o meu objeto fixo está a uma distância y do espelho. Esse espelho ele é deslocado de uma distância dzinho. O que vai acontecer? Fazendo com que a imagem, o espelho agora, fique a uma distância do meu objeto de x. Então, a imagem formada também terá uma distância de x nessa nova configuração. Então, da posição inicial da imagem para a posição final da imagem depois do deslocamento do espelho, houve um deslocamento que aqui foi chamado de dzão. Então, dzinho é o deslocamento horizontal aqui do espelho e dzão é o deslocamento horizontal da minha imagem. Então, o que nós temos? Que o deslocamento da imagem ela será o dobro do deslocamento do espelho. Tranquilo? Beleza! Agora, considere a situação em que eu tenho aqui o espelho inicialmente representado por essa linha horizontal pontilhada, que aqui está sendo chamada de posição 1. E nesse espelho, nessa posição horizontal, eu faço incidir um raio de luz, que é o meu raio incidente. Então, o meu raio incidente, ele atinge o espelho e será refletido de acordo com a segunda lei da reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Bem, então, na posição horizontal, o que ocorre é que o raio de luz incide e é refletido dessa maneira. E aí, eu faço o seguinte, eu pego essa extremidade, mantenho o espelho fixo nessa extremidade e giro o espelho de um determinado ângulo alfa. Então, alfa é o ângulo de rotação do espelho. Lembrando que, inicialmente, ele estava na posição horizontal. Agora, o meu espelho ele passa a estar na posição 2, que é essa aqui representada. Posição 2. Então, em relação à posição horizontal inicial, ele forma um ângulo alfa com essa nova posição 2. Se eu mantiver o raio incidente na mesma direção inicial, ele agora atingirá o espelho em outro ponto. Porém, a segunda lei da reflexão ela continua sendo obedecida, né? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Só que o ângulo de incidência aqui não será igual ao ângulo de incidência na posição 1. Né? Então, isso vai fazer com que o raio
refletido seja mais aberto do que o raio refletido inicial. Legal. Agora, se a gente reparar, devido à rotação do espelho, houve uma mudança de posição, de direção do raio refletido, né? Houve um desvio. E é exatamente o ângulo desse desvio que eu quero determinar. Então, se eu prolongo os raios refletidos para a parte de trás do espelho, até que eles se interceptem, eu terei aqui esse delta, que significa exatamente o ângulo de desvio dos raios refletidos. Ou seja, qual foi o desvio sofrido pelo raio refletido da posição 1 para a posição 2. Então, esse cara aqui é exatamente o meu ângulo de desvio dos raios refletidos. E como é que eu determino esse ângulo de rotação dos raios refletidos? Como é que eu vou determinar? O ângulo de rotação dos raios refletidos, ele será igual ao dobro do ângulo de rotação do espelho. Então, este ângulo aqui do desvio dos raios refletidos, ele é igual ao dobro do ângulo da rotação de espelho, ok? Bem facinho, né? Bem tranquilo. Ah, essa é a parte que eu mais gosto no estudo dos espelhos planos. É a associação de espelhos planos, né? Então, quando a gente combina dois espelhos planos associados pelas arestas, a gente consegue obter mais de uma imagem de um único objeto. E dependendo de como a gente varia o ângulo de abertura entre esses dois espelhos, a gente pode ter mais ou menos imagens de um único objeto. Quanto menor for o ângulo de abertura entre os espelhos, maior será o número de imagens obtidas desse objeto. Quanto maior o ângulo de abertura, menor será a quantidade de imagens obtidas dessa associação. E como é que eu determino a quantidade de imagens formadas numa associação de espelhos planos? Então, eu posso determinar o número de imagens formadas entre dois espelhos planos usando essa relação aqui, ó. N é igual a 360 graus dividido por θ menos 1, onde N é o número de imagens formadas e θ é o ângulo de abertura entre os dois espelhos. Aqui ao lado a gente tem um exemplo de como calcular isso. Então, ele fala aqui para a gente imaginar um ângulo de 45 graus. Então, é só substituir. Ele está me dando θ e está me pedindo n, que é o número de imagens. Então, substituindo nessa fórmula, eu terei 360 graus dividido por 45 graus menos 1. 360 graus menos 45, isso vai dar 8. Menos 1, então aí eu tenho 7 imagens formadas. Aí aqui eu tenho exatamente essa situação aqui, o meu objeto. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens formadas. Então isso significa que para que eu consiga obter 7 imagens desse carrinho, é necessário que esses dois espelhos estejam formando entre si um ângulo de 45 graus. Tranquilo? Bem fácil, bem tranquilo, bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Deem um like aí, se inscrevam no canal e fiquem com Deus. Um beijo do Negão.